Adesso siamo na Corte del Sole. Guardiamo un po', facciamo un giro, siamo appena arrivati. E poi andiamo... Guarda, qui l'ingresso e andiamo avanti. Aberta, tem parte fechada, tem primeiro piano, é muito maior. Também olha a distância, né? Aqui eu com. Não, mas da casa minha não é longe. Essa loja aqui é super show. Tinha lá na Via Garibaldi, fechou. Eu já vou botar Eu comprava direto nessa loja lá. essa aqui. Não, Mas na Via Garibaldi era muito. Os preços eram altos. Eu acho que era essa. Tem uma loja também que